Você chegou, respire. Esse é o espaço entre as histórias e você. Nas últimas semanas, nós caminhamos juntos, nós olhamos para limiares, para o vazio, para esse espaço que se abre. Nós visitamos tradições antigas que falam sobre esse vazio, como é que ele pode ser vivido, atravessado, oferecido. E hoje eu vou contar uma história sobre o que acontece quando este vazio começa a se preencher, sobre a jornada de alguém que precisou aprender a receber. Lembra no Tao Te Ching que falamos há algumas semanas? O vazio do vaso é o que o torna útil. Mas e quando esse vaso está quebrado? E quando a capacidade de receber está despedaçada? Esta é uma história sobre isso, sobre uma vasilha de ouro quebrada em 3 partes e sobre uma mulher chamada Gutra que precisou atravessar o mundo inteiro para recompor a sua capacidade de receber. Este conto ele foi criado dentro da contoterapia para trabalhar simbolicamente a reconexão com o valor próprio e a receptividade. E hoje eu quero compartilhar ele com você. Esta é a história chamada A Vasilha de Ouro. A Gutra caminhava com pressa. Os seus passos eles ficavam ecoando naquele corredor de casas, uma encostada do lado da outra. A respiração dela parecia ficar cada vez mais pesada, cada vez mais alta a cada metro percorrido. Ela estava perdida havia muito tempo, tentando decifrar exatamente onde é que aquela informação iria levá-la. Ela olhou novamente para o papel que ela tinha nas suas mãos, já sem saber quantas vezes ela havia lido aquelas mesmas palavras. Enxergue no reflexo aquilo que somente você pode ser. Mas ela não encontrava sentido naquilo? Pode ser? Por que não pode ver? E por que no reflexo? O que ela precisava enxergar que a ajudaria na sua missão? Ela estava há anos na estrada e até agora ela havia encontrado apenas 2 das 3 partes da sua vasilha de ouro. Todos ao nascerem já traziam consigo as suas vasilhas de ouro dentro do coração. O mundo então era colorido, era confiável, era acolhedor, cheio de possibilidades e igualdade. Porém, se por qualquer motivo a pessoa se recusasse a receber o que a vida lhe dava, o que em alguns casos não era muito difícil, a sua vasilha se quebraria em 3 pedaços, cada um com um significado próprio. E, imediatamente, o mundo ficaria cinza. A pessoa passaria a viver desconfiada, insegura, e os pedaços da vasilha ficariam espalhados nos lugares mais improváveis do mundo. Muitas pessoas, ao perceberem as suas vasilhas despedaçadas, elas desistiam de juntar as partes. E aquelas que escolhiam viver a grande busca para reunir os fragmentos da sua própria vasilha, sabiam que dependeriam apenas de si mesmas. Diziam que, quando as 3 partes estivessem juntas novamente, o mundo antes cinza, ele voltaria a ficar colorido como outrora. E quando Gutra recebeu o papel com essa última informação que precisava, entregue por um homem, atrás do balcão da taverna em que ela se encontrava, ela achou que logo ela poderia voltar para casa. Mas, obviamente, nada seria tão fácil. Ela lembrava-se como se fosse ontem, sabe? Do começo da jornada dela, quando ela descobriu o pedaço responsável por receber palavras carinhosas. Foi difícil aceitar palavras carinhosas na sua vida. E quando ela finalmente conseguiu as acolher, assim, com sinceridade, sem desconfiança, o primeiro pedaço da sua vasilha surgiu na sua mão, na manhã do dia seguinte, enquanto ela ainda estava perto daquelas ilhas das mulheres afetivas. Ela guardou aquele pedaço cuidadosamente.
Depois daquilo, 2 anos se passaram, até que ela conseguiu receber um gesto carinhoso. O gesto necessário para se encontrar o segundo pedaço da vasilha. Até então, sempre que alguém agia com carinho, a sua desconfiança surgia. O seu coração se apertava. Ela não conseguia receber aquilo com naturalidade. Ela sempre ficava pensando: será que essa pessoa não está movida por segundas intenções? Será que ela vai querer alguma coisa de volta? E foi preciso que ela mesma fizesse um gesto de carinho totalmente altruísta para um homem necessitado, quando ela estava nas planícies uivantes, para ela conseguir receber gestos altruístas de si mesma, para si mesma, sem desconfiança. E aí, mais uma vez, né? Outro pedaço da sua vasilha surgiu na sua mão na manhã do dia seguinte. Mas o último pedaço que faltava, nossa, esse sim, ele vinha sendo um grande desafio. Desde o segundo pedaço já haviam se passado 4 anos e ela só havia completado 2/3 da sua vasilha. Mais da metade do mundo havia sido percorrido, muito trabalho fora realizado. Embora ela já conseguisse aceitar palavras carinhosas e gestos carinhosos, a terceira parte relacionada aos pensamentos carinhosos simplesmente não fazia sentido para ela. Afinal, ela não pensava mal dos outros. Ela quase havia desistido, porque no total ela já estava há 7 longos anos fora de casa, vivendo no mundo cinza, longe dos entes queridos e sem a sua vasilha de ouro, e tendo que superar as suas desconfianças todos os dias. Ela estava cansada. Aquele pedaço que o estalageiro entregou nas suas mãos era a sua última esperança. Mas ela simplesmente não conseguia entender o que aquelas palavras queriam dizer. Ela achava que ela precisava encontrar o reflexo da vasilha. E depois de todos aqueles quarteirões percorridos, de casas encostadas umas nas outras, com a sua respiração pesada, sem uma inspiração sequer, ela desistiu da sua busca e voltou para o quarto que havia alugado. Quando ela chegou, ela parou na frente do espelho, olhou para o reflexo e viu desanimada uma mulher que devolvia um olhar completamente cinza, sem um traço de cor sequer para alegrar aquela figura. Ela repetiu as palavras do bilhete: enxergue no reflexo aquilo que somente você pode ser. Mas ela continuava a receber de volta o olhar apagado daquela mulher cinzenta, que, muito de vez em quando, pregava uns truques nela, parecendo que tinha cor, mas quando ela firmava o olhar, a mulher voltava a ficar apagada. Desistiu e foi deitar. E ficou encarando o teto acima. E aos poucos os seus pensamentos, eles voltaram para o tempo em que a sua vasilha ainda era inteira. Ah, tempos bons! Lembrou-se de como tudo era alegre e cheio de vida, de como os problemas eram fáceis de resolver, de como seus pensamentos eram leves e otimistas. De repente, finalmente se deu conta. Essa era a chave do enigma. Ela precisava enxergar no reflexo não o que ela podia ver, o que ela podia ser. Ela percebeu que naquela época, tantos anos atrás, ela não se via feliz, ela era feliz. Os seus pensamentos em relação a si mesma eram de leveza, de gratidão, de reconhecimento por viver aqueles momentos e por tudo o que eles podiam proporcionar. Diferente de hoje, quando ela não vivia o presente, porque ela acreditava que só poderia ser feliz quando todas as partes da vasilha estivessem reunidas. Pensando nisso, ela adormeceu, um sono agitado, cheio de vida. E quando ela acordou, abriu os olhos na manhã seguinte, ela percebeu que alguma coisa estava diferente. Ela sentiu em suas mãos o último pedaço da vasilha de ouro. Seus pensamentos, enfim,
haviam sido carinhosos para consigo mesma. Levantou-se e trouxe as mãos ao coração. E imediatamente a cor voltou a fazer parte do seu mundo. Ela percebeu que aquele quarto sem graça de antes agora estava colorido, com um cheiro de cuidado. Ela pulou para frente do espelho e o que viu, olhou de volta, foi um reflexo de uma mulher madura, colorida. E num rompante ela abriu a porta do quarto para contemplar o dia que nascia lá fora e feliz. Ela sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto porque ela finalmente conseguia pensar, agir e falar carinhosamente consigo mesma. A Guthra viveu auxiliando aqueles que ainda estão em busca das suas partes, para que as suas vasilhas de ouro estejam sempre cheias de palavras, gestos e pensamentos carinhosos. A vasilha de ouro, Guthra e as suas 3 partes, palavras carinhosas, gestos carinhosos, pensamentos carinhosos. E a vasilha se recompôs. E o vazio da vasilha pôde ser preenchido com o que ela quisesse depois. E o mundo voltou a ter cor. Talvez você também tenha uma vasilha. Talvez ela esteja inteira. Talvez ela esteja quebrada. Talvez você esteja no meio da sua jornada procurando os seus pedaços. Eu quero deixar 3 perguntas para você levar hoje do nosso encontro. Você consegue receber palavras carinhosas sem desconfiar? E você consegue receber gestos carinhosos sem se sentir em dívida? Você consegue ter pensamentos carinhosos sobre os outros e sobre você mesma? Se essa história ressoou em você, eu deixei uma versão narrada para você ouvir, para ser ouvida como num atendimento individual de contoterapia. Ela está disponível lá na página do livro da contoterapia, Bases Teóricas e Narrativas do Cuidado, junto com um mini guia prático, sabe, sobre escuta simbólica para você baixar. O link eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui. A Guthra hoje auxilia, então, aqueles que estão em busca das suas partes, para que as suas vasilhas de ouro estejam sempre cheias. E talvez essa história possa te auxiliar também, no tempo certo. Obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Até a próxima história.